Tá online, né? Ou aí já pode compartilhar aí. Compartilha aí, gente, ajuda. Pega o link aí, Matheus. Eu não tô escutando nada de retorno. Não tem retorno? Ah, não tem, né? Olá, gente. Ó, já tem algumas pessoas entrando aqui. Lorena, boa noite. Fala, Juneir, tudo bem? Matheus, Vitor, IP São Mateus. Só peço um pouco de paciência. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente tem a live com Perguntar Não Ofende. A gente vai ter um assunto bem massa aí. Vamos falar sobre redes sociais com o Uriel. O Uriel, ele é um criador do Perguntar Não Ofende, um canal relevante aí do YouTube, que nós vemos claramente muita gente boa aí, teologicamente falando, respondendo perguntas de muitos cristãos. Tá bom? Só peço um pouco de paciência, tá? A gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar. Imagina que daqui a pouco o Uriel entra, já manda mensagem para ele. Estou só aguardando, tá bom? Chiquinho é do grupo de risco. Eu chutei um negócio aqui. É verdade. Vai mandar ele embora daqui, do grupo de risco. Mas ele tá aqui do meu lado. Eu sou elite. Lucas Machado. Copia e manda no WhatsApp. Cuidado, Chico, o Júnior falou. Ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos, compartilha aí. Hoje a nossa live vai ser muito massa. A gente vai ter presença do Uriel. E espero que vocês compartilhem aí. Vamos perguntar. O roteiro hoje é menor. Eu quero um pouquinho mais de interação de vocês. Tá bom? Então, qualquer hora você pode perguntar aí. A gente vai tentar acompanhar a sua pergunta. Eu tô com uma equipe aqui bem grande para a gente responder o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Cadê o Uriel? Ah, tá. Falta um minuto aqui para ele entrar, segundo ele. Ótimo. Vanner, tudo bem, meu querido? Deus abençoe. Vamos lá. Olha, a gente hoje vai falar sobre redes sociais. Redes sociais, sobre os perigos, sobre as questões que envolvem aí as redes sociais, tá bom? Ó, o Uriel ficou online. Vou tentar. Como é que eu faço aqui, Chiquinho? Me ajuda. É que. Vem cá. Solicitou aqui, só que foi dois aqui que pediu. Aí, ok. Acho que agora deu certo. Fala, Uriel, meu querido. Como estão as coisas aí, tudo bem? Olha, eu tô só engordando, graças a Deus. Rapaz, não fala nisso não, porque pandemia é sinônimo de comer mais, engordar mais e não ter retorno. Moço do céu, tô na gordura aqui que você não tem nem noção. Pastor Jonas Madureira, no dia que eu falei com ele, ele falou que não sabe como que ele vai descer do apartamento dele quando acabar essa pandemia. Rolando. Eu acho que é todo mundo assim. É o único escape que a gente tem, meu jovem. Moço, o negócio tá feio. Assim, Uriel, eu vou falar um pouquinho aqui, mas depois eu queria que você se apresentasse, beleza? Aí fica mais formal. Mas então, gente, o Uriel foi um contemporâneo, amigo meu do seminário, tive a honra de estudar com ele, a gente fez algumas matérias juntos. Hoje, ele é um dos grandes responsáveis da teologia no YouTube, com o canal dele Perguntar Não Ofende, onde ele, através de vídeos, ele responde perguntas com muita gente boa aí, que se dispõe
muito usado por Deus. Mas, Uriel, eu acho que é melhor você falar pra gente um pouco mais sobre você, cara. Conta pra gente, por favor, aí, brevemente, um pouco de sua vida, do seu ministério. Conta pra nós aí. Joia. Atualmente eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana Vida. Como você bem disse, eu sou seminarista ainda no Seminário Presbiteriano Brasil Central em Goiânia. E tenho caminhado com amigos em relação a redes sociais e nessa área que para mim é um hobby. Eu confesso que redes sociais para mim é hobby. Eu cursei 4 semestres de ciência da computação e percebi que isso era um hobby mesmo, então não dei continuidade. E eu fiz filosofia na Universidade Federal de Goiás. Faltou apenas um ano para terminar o seminário, então eu não terminei ainda. Mas um dia espero voltar lá e matar a filosofia. Massa. Cara, deixa eu te perguntar. Eu sempre quis te perguntar. Agora teve a oportunidade. Agora é a chance. Como é que surgiu essa ideia aí do canal Perguntar Não Ofende, cara? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho da história. Cara, essa é uma pergunta interessante. Muita gente faz e eu sempre fico devendo de gravar um vídeo para responder, de falar, mas eu nunca fiz, então é primeira mão. Eu vou tentar explicar pelo De boa. disso. 2013 eu tinha um projeto para fazer uma rádio web. Era tempo que rádio web era moda, então eu sempre achei isso legal e eu achei que seria muito bom. Só que acabou que não deu certo, eu não tinha tempo. Aí, como sempre, eu escrevo tudo que eu penso, todo projeto eu escrevo, deixo anotado. Um dia, porventura der certo, eu volto e refaço. Aí em 2013 eu escrevi, 2015, final de 2014, quando eu cheguei na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, eu veio à tona a ideia de novo na cabeça e eu fui e falei com o pastor Augusto, na época, o pastor Douglas, e falei, eu tenho uma ideia de fazer isso, o que vocês acham? Ah, não, Uriel, muito legal, bora fazer. Aí foi então que surgiu a ideia de fazer um canal que respondesse perguntas. Certo. O nome Perguntar Não Ofende surgiu do nada numa madrugada. Eu tinha muitos nomes para esse projeto. Tinha Pastor Responde, Qual Sua Dúvida? Eu ia até copiar um livro do Sproul, que é da cultura cristã, que é sobre perguntas difíceis, mas aí do nada Perguntar Não Ofende. Aí eu falei, é bom que dá uma sigla, PNO, quem sabe pega. E acabou que o PNO pegou mais do que o nome, Perguntar Não Ofende. Então, dia 24 de maio de 2015, eu criei o canal do Perguntar Não Ofende no YouTube e as outras redes sociais e estou aí até hoje. Tive uma pausa, eu fiquei 8 meses, eu apaguei tudo, parei um pouco para organizar muita coisa, mas eu não consegui, muita gente, pastor Augusto, pastor Eber, muitos pastores, não, volta, muita gente pedia, e eu acabei que eu voltei o PNO. Hoje está aí com... tem mais de 8.000 perguntas a serem respondidas. Nossa. Eu recebo média de 10 perguntas todos os dias, chegam 10 a 20 perguntas todos os dias. Massa. E o canal, nesse período de 2015 para cá, já passou de 10 milhões de acessos no YouTube. Uau, muita coisa, hein? Para o nosso meio é muita coisa. E por isso que eu alegro muito quando eu vejo a teologia na internet, né? Nós usando a internet para propagar a teologia. Porque cá entre nós, um vídeo do Whindersson bate 10 milhões de acessos em uma semana. Um vídeo do Porta dos Fundos. Mas o que aquilo está levando de edificação às outras pessoas? Agora, quando um vídeo do PNO respondendo uma pergunta bate aí 100 mil, 200 mil visualizações, cara, isso para mim é muito gratificante. Eu fico muito feliz com tudo isso. Massa, cara, que massa. Bom, em primeira mão aí, gente, ó, vocês são privilegiados. Um dia eu vou fazer um vídeo detalhado explicando, mas não me cobrem porque eu não dou certeza. Legal, massa demais. Mano, que nem eu falei com você antes, a gente tem um roteiro aqui para ser seguido, um roteiro breve, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é bem pertinente aos nossos dias, ainda mais em dias de quarentena, né? Sim. Que houve um ápice aí no consumo quanto às redes sociais, né? O pessoal não fazia Saturou. nada. É comer e acessar o Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, e, enfim, todas essas coisas, esses recursos da internet. Mas assim, no âmbito cristão, já que a gente está falando de cristianismo aqui, na sua visão,
como o cristão ele deve usar as redes sociais? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar em relação a isso é que a gente precisa fazer para a glória de Deus, né? Afinal, a rede social, como qualquer outra coisa que o cristão faz ou ele pensa em fazer, ele tem que visar primeiro a glória de Deus, né? Glorificar a Deus através daquilo que ele está fazendo. Mas, em especial, as redes sociais, eu acho que eu posso destacar 3 conselhos básicos que eu particularmente penso em relação a isso. O primeiro é ter zelo. É ter zelo com aquilo que os nossos olhos estão vendo. O cristão precisa sempre ter o princípio da palavra de Deus à frente de todas as coisas. A palavra de Deus precisa ser a base para eu saber se eu posso seguir, se eu posso curtir, se eu posso comentar e se eu posso compartilhar aquilo que eu faço ou aquilo que eu estou vendo na rede social. Segundo conselho, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é tenha cuidado com aquilo que você digita. A internet hoje, eu tenho, desde quando eu comecei a gostar de internet, eu sempre falava isso, e o pastor Augusto sempre brincava, ria e confirmava que é uma verdade. A internet é um poço sem fundo. Tudo aquilo que a gente coloca lá, a gente precisa ter certeza que é verdadeiro, e principalmente a gente tem que ter consciência que aquilo pode se levantar contra a gente, e nós precisamos ter palavras, ações, de colocar à frente. Se eu publiquei, eu preciso ser homem o suficiente, ou cristão o suficiente, para continuar confirmando que aquilo é verdade. Sabe por quê? Porque em tempo de fake news, em tempo de tanta coisa que se propaga hoje tão facilmente nas redes sociais, nós precisamos ter cuidado com os prints, que podem se tornar provas daquele cristão que nós não deveríamos ser. E um terceiro conselho, uma terceira ideia que eu poderia falar, compartilhe bons materiais. Hoje nós temos... Quando eu comecei em 2015, a gente tinha poucos blogs, poucos perfis nas redes sociais que compartilhassem boa teologia. Hoje nós temos muita coisa boa na internet, muito conteúdo cristão relevante. Então, leia boa teologia, compartilhe boa teologia e ajude canais, perfis a crescerem e a propagarem o evangelho. E isso, com certeza, te ajuda a você ter melhor conteúdo para si de teologia e a divulgar e a propagar com seus amigos boa teologia. Então, basicamente, eu daria essas 3 dicas sobre como o cristão deve usar as redes sociais. Show, cara, muito massa. O que é bom a gente sempre conversar, né? É coisas práticas, né? E muito obrigado aí por essa resposta. Realmente eu fiquei abismado aí com tanta praticidade. Valeu mesmo. Só fazendo ser o mais prático possível. Que isso. Só fazendo um comentário, repetindo aqui. Pessoal, a gente está aqui para tentar responder perguntas. Foi levantado algumas perguntas antes. A gente vai... eu selecionei algumas, a gente vai responder algumas aqui. Porém, o nosso roteiro ele é bem pequeno, porque nós queremos que vocês que estão nos assistindo também façam perguntas sobre o tema. Então a gente está aqui para tentar responder todas as perguntas. Aliás, a gente não, Uriel. Essa bomba tá com isso, joga para mim, joga a bola para mim. Tá bom, então qualquer hora você pode perguntar. Tem um pessoal aqui me ajudando aqui, que eu sou ruim de ler comentário. Mas você pode perguntar aí sobre a questão do cristão e as redes sociais, tá bom? Rapaz, até o Carlos tá nessa live. Essa live tá começando a ficar pesada. E tá famosinho, cara. Tá famosinho. Gente, tá blogueirinho. O Matheus falando, oi, Uriel. Opa, grande Matheus, gente finíssima. Parceiro. Literalmente, gente finíssima. Finíssima, né? Finíssima, literalmente. Tá bom. Mano, veio uma outra pergunta pra gente aqui e eu preciso... acho que não precisa nem explicar, porque ela é bem direta. Mas foi perguntado o seguinte, assim, pra você. Na sua interpretação, quais são os males das redes sociais? A primeira resposta tem um pouco tem um pouco dessa resposta. As redes sociais precisam ser usadas para a glória de Deus, mas quando as redes sociais não são usadas para a glória de Deus, ou tentando levar a glória de Deus como meio principal nas redes sociais, nós vemos alguns exemplos práticos de como a rede social pode ser mais uma ferramenta para o cristão pecar. Verdade. Exemplos práticos.
quando nós compartilhamos fake news e nós deturpamos, denegrimos, manchamos a imagem de alguém. São meios que nós usamos as redes sociais de maneira errada. Quando nós colocamos nos grupos de igreja, principalmente nesse tempo de pandemia, que está todo mundo online 24 horas, links que nós vimos em alguém compartilhou que saiu a cura disso, saiu a cura daquilo, que esse fulano morreu. Por exemplo, você vê nas redes sociais quantas vezes já mataram o Silvio Santos. O Silvio Santos já morreu. Jack Chan, né? Porque sempre sai que ele morreu. Então, assim, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós compartilhamos. E as redes sociais podem ser uma grande ferramenta inútil para o cristão ou para o jovem cristão pecar. Como? Na segunda semana de lives que eu fiz no PNO, que eu conversei com a Marília, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. O Instagram, por exemplo, é uma vitrine que nós temos a nossa cara de vermos coisas boas e coisas ruins. O que seria isso? Se você entra no pesquisar do Instagram, o Instagram te indica muita coisa para você começar a acompanhar. Coisa boa e coisa ruim. Então, por exemplo, se as redes sociais não forem usadas para a glória de Deus, um mal que a rede social pode levar ao jovem é a pornografia, é a masturbação, é a muitos outros problemas relacionados à sexualidade, porque hoje nós estamos a um clique de distância de vermos coisas boas e coisas ruins. Então, se a glória de Deus não for o ponto ápice da maneira como nós fazemos as coisas, nós usaremos e teremos mau uso na rede social. Isso com certeza acabará com a nossa comunhão com Cristo. Massa. Cara, apareceu uma pergunta aqui, eu até acompanhei ela quando você estava falando aqui. Eu acho interessante perguntar. É o seguinte, da Shirley Maia. Ela perguntou o seguinte: é pecado ter Facebook e Instagram fake? Minha resposta seria com a pergunta: qual o seu objetivo de ter um perfil fake? O objetivo de você ter um perfil... Vamos uma resposta caminhando do básico. Por exemplo, hoje eu administro algumas redes sociais no YouTube, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Massa. Muita gente tem a coragem de compartilhar, de comentar no YouTube, melhor dizendo, coisas, por exemplo, ao pastor Augusto, que ele não teria coragem de falar em uma live como nós estamos, ou cara a cara. Por quê? Porque a internet deu voz para muita gente que não tem coragem de falar a verdade, olho no olho, mas que, ao criar um perfil fake, sem foto, sem alguma coisa, tem a coragem de expressar seu sentimento. Então, quando alguém fala para mim assim, Uriel, é pecado criar um perfil no Instagram, no Facebook fake? Minha pergunta é, para quê? Por que você não pode usar seu nome nas redes sociais e sua foto nas redes sociais e seguir pessoas e ser seguidas como você mesmo? Você está criando um perfil nas redes sociais para acompanhar um ex-namorado ou uma ex-namorada? Para ficar seguindo conteúdo pornográfico ou qualquer tipo de conteúdo que os irmãos da sua igreja, sua família ou qualquer outro não pode saber? Se sua resposta for sim, você não deve criar um perfil nas redes sociais, porque isso é pecado. Agora, se você cria um perfil, por exemplo, o Perguntar Não Ofende não é no meu nome. É um projeto que eu criei. Não considero um perfil fake, porque é um projeto criado com um fim. Então, por exemplo, se você quer criar um projeto, eu quero criar um projeto para responder dúvidas. Por exemplo, nós temos o Conselho para Meninas, que é para aconselhar moças, garotas. Nós temos o Voltemos Evangelho. Nós temos o Coalizão. Nós temos N projetos que não tem um nome de alguém. Por exemplo, 2 vezes Teologia do Iago. Sim. Aí sim, você assimila a pessoa ao projeto, mas criar um perfil fake, a principal pergunta é, para quê? O que você vai fazer com esse perfil? Você vai seguir as mesmas pessoas se fosse você, com seu nome e seus amigos, seus pais, seus familiares acompanhando? Você vai compartilhar a mesma coisa se fosse? Se sim, você tem vergonha do seu nome, é outros 500. Agora, se você for para você ser outra pessoa, repense muito antes de criar um perfil fake. O seguinte, também outra pergunta que foi feita aqui, eu achei relevante, de acordo com o nosso tema, o Uriel. Seguinte, é do Jason Silva.
Ele perguntou o seguinte: posso postar boa teologia sem mencionar a fonte, pautando no valor da mensagem que vai além do pregador? Não. Por quê? Vamos pensar assim. Deus instruiu e concedeu sabedoria a uma pessoa para escrever aquilo. Qual o motivo de você não dizer a outras pessoas que foi aquela pessoa que escreveu? Uhum. Por exemplo, quando nós no seminário, né? Quanto material que nós absorvemos de outras pessoas. Aí pensa numa monografia, num trabalho, você vai lá e escreve tudo. Aí no final você fala assim, Lucas Dourado, Uriel Ferreira. Tá, mas da onde? Tia Lázara que o diga, né? Da onde você tirou essa Da onde você tirou essa argumentação? Da onde você tirou essa ideia? Da onde que é isso? Então, assim, eu particularmente acho que não é correto. Ah, mas é igual, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, mas eu posso baixar um vídeo do canal do Augustus ou do PNO e colocar no meu canal? Pode. Ah, mas você não vai achar ruim? Não. Agora eu acho ruim e já denunciei para o YouTube, para as outras redes sociais, quando, por exemplo, você vai lá, pega o vídeo que eu tive o trabalho de fazer, de receber a pergunta, selecionar a pergunta, marcar a agenda, ir lá gravar, editar, postar. Aí você chega lá, pega meu vídeo, igual fizeram muitas vezes, não só com Augustus, com PNO, com outros pastores, corta a logo, tira o nome do PNO e põe lá a sua logo no projeto. Então você está dando crédito como você que fez. Só que não foi você que fez. Você teve o trabalho de baixar, tirar o nome de quem fez e colocar. Então, a minha resposta seria, não publique conteúdo sem dizer a fonte. Principalmente porque se alguém te acusar de alguma coisa, você vai na fonte que falou aquilo lá. E não você vai levar a responsabilidade de ter falado aquilo. Mas, e também, mano, a gente entende que plágio, né? Plágio é pecado. Pirataria, né? É uma questão muito, muito delicada. E assim, as pessoas levam na brincadeira. De achar que pode compartilhar conteúdo para a glória de Deus. A justificativa sempre é porque recebeu de graça dei, de graça dás. Mas as coisas não funcionam tão simples assim. Sim. Massa. Mano, seguinte, outra pergunta, são várias, né? Já que perguntar não ofende, né? Então vamos... Essa piada minha esposa fez no altar para mim. Então, eu carrego essa piada há um bom tempo. Não, imagino. Poxa, foi mal. Que eu... cara. Não, pode, tá perdoado, pode seguir. Cara, é o seguinte, como as redes sociais, elas podem ser usadas para a pregação do evangelho? Cara, quando nós compartilhamos boa teologia, quando nós levamos o evangelho através das redes sociais, nós podemos alcançar muitas pessoas. E para essa resposta, eu tenho alguns exemplos práticos. Massa. É sempre bom prático para fazer as pessoas entenderem e aprenderem. Por exemplo, se você que está nos acompanhando e você que vai ver o vídeo depois, quantos de nós e quantos irmãos que nós conhecemos aprenderam ou conheceram a teologia através do YouTube? Verdade. Quantas pessoas assistiram John Piper, Paul Washer, Carson, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, entre outros pastores, e começaram a frequentar uma igreja através de um trecho ou de um sermão no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Então, as redes sociais podem ser um meio de pregação do evangelho? Sim, mas não é quando você posta uma foto com um versículo. Não é quando você pega e posta um trecho, você pega uma foto sua e põe uma legenda lá, o Senhor... Não. Quando você está lendo um bom livro, ou lendo a Bíblia, e aquilo abre nos seus olhos, você fala, cara, que coisa boa, como eu nunca tinha percebido isso. Aí você vai lá, pega seu Instagram, pega seu Facebook e publica e fala assim, gente, vocês já perceberam o que Jesus queria falar nisso? Massa. Pessoal, leiam esse livro, como diz o pastor Jonas Madureira, não passem dessa vida sem ler esse livro. E fala, gente, eu li esse livro aqui sobre aconselhamento, sobre vida cristã, sobre teologia sistemática, sobre o que seja. E fala, pessoal, ó como Cristo falou através dessas palavras ao meu coração. Massa. Então, a internet sim é um meio de propagação do evangelho. Acho que foi o pastor Miguel Nunes, numa conferência fiel,
Ele falou até para o pastor Augusto, depois ele compartilhou comigo, ele acabou pregando em Goiânia e ele falou isso também. Como a imprensa, foi para Lutero para propagar os seus escritos, hoje as redes sociais são um instrumento, ou melhor, uma ferramenta para propagar teologia. E a pandemia está aqui para mostrar isso. Nas 2 primeiras semanas, Lucas, eu recebi... Eu não sei mensurar quantas ligações e quantas mensagens de pastores e igrejas que queriam aprender ou saber como compartilhar transmissão ao vivo, como fazer reunião com os jovens, como fazer reunião de conselho. Por quê? Porque eles perceberam que a única ferramenta que tinha eram as redes sociais. Então, nós podemos sim, como eu já disse, a internet é um poço sem fundo. Tome cuidado com o que você põe. Mas se nós usarmos da maneira correta, com diligência, pensando na glória de Deus, nós podemos propagar boa teologia. Aqueles que nos seguem e não têm nenhuma fé em ninguém, ou mesmo têm uma fé em uma teologia fraca, uma teologia de prosperidade, uma teologia que não tem alicerce nas Escrituras. Então, compartilhe boa teologia. Fale para os seus amigos o livro que você está lendo, o trecho da Bíblia que você está lendo. Use o Instagram, as redes sociais, como uma maneira de testemunhar o Cristo que você serve. Benção. Cara, e é bom, né? Porque, embora houve problemas relacionados à pandemia, mas a gente viu tanta coisa boa acontecendo, né? As igrejas, elas tendo essa visão aberta, né, para a internet. Antes, o YouTube, na minha opinião, né, ele estava cheio de conteúdo ruim, de teologia ruim, em certo sentido, porque só igrejas ruins estavam enviando conteúdo para o YouTube. Sim. Depois, com essa pandemia, vários pastores simples, que a gente nunca imaginou que ia usar a internet, com pregação boa, pregação bíblica. Nossa, cara, eu acho muito massa. Eu acho que a gente tem que olhar com um olhar positivo a essa pandemia, né? Há uns 10 dias atrás, um pastor do interior mandou mensagem para mim e mandou assim: Auriel, olha para mim como... o que você achou da minha live? Aí eu falei para ele: professor, excelente, o áudio está muito bom, a imagem está boa. Eu falei: mas não está profissional, está dando só, está com pouca gente. Eu falei: pastor, o que importa não é a quantidade de pessoas que te assistem. O que importa é a qualidade e o objetivo do seu coração a fazer isso. Então, quando você... tem gente que fala: pastor, mas tem só 10 pessoas assistindo a minha live. Meu irmão, 10 pessoas estão ouvindo o evangelho sadio e genuíno. É verdade. Com certeza aprenderão com o que você está falando. Então, não se preocupe com quantidade. E eu espero que após essa pandemia, as igrejas continuem investindo em material, em equipamento de transmissão. Continue, não precisa, igual hoje nós temos, né, saturado lives a todo momento, mas que nós continuemos fazendo lives, vídeos, podcasts. Hoje nós temos N ferramentas. Sim. E o pior disso, Lucas, vou dizer o pior, é que são gratuitas. Né? É que são gratuitas e muitas das vezes pode até gerar um retorno para a igreja. E a igreja não faz, entendeu? Mas hoje, com a necessidade que nós temos, muitas pessoas, para a glória de Deus, estão percebendo a necessidade de usar as redes sociais. Massa. Cara, o Jason Silva fez uma pergunta pra gente aqui, acho relevante. É o seguinte: quanto aos PDFs, e-books adquiridos de boa teologia, eu posso compartilhar, imagino que seja nas redes sociais, né, sem estar roubando o autor? Então, você só compra e-book quando ele é publicado pela própria editora, certo? Certo. Então, se a editora, por exemplo, a editora publicou um e-book, se você comprou no site dela, ou no site da Amazon, ou em qualquer outra plataforma digital, mas o e-book não é seu. Tanto que você não recebe o arquivo PDF por e-mail. Sim. Você recebe o arquivo de leitura do e-book. Então, assim, por exemplo, comprei um livro do Augusto Nicodemos, eu recebi o PDF por e-mail, aí eu posso compartilhar com quem que eu quiser. Não. Você recebeu o livro para sua leitura. Você pode compartilhar, de acordo com as instruções normativas que nós temos, são trechos, são citações. Entendeu? E assim, imagino que é bom também acrescentar que tem que
acrescentar ali na citação o autor, né? Sim, o autor, a editora, o ano, faz tudo bonitinho. É bom para você, é bom para quem está lendo, que vai saber a fonte. Eu lembrei Uhum. de uma coisa agora. Mas, Certo? por exemplo, a editora Fiel, ela costuma nas conferências, principalmente para pastores, dar alguns e-books. Ela libera alguns Aham. códigos, você entra em um link da editora que você baixa. Uriel, eu posso baixar aquele arquivo e mandar para outra pessoa? O que eu já ouvi da própria editora Fiel é que não. O que você deve fazer é compartilhar o link que você tem, o código que você Uhum. tem, para que outras pessoas acessem. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas acessem o site, saibam de Uhum. outras coisas que o Ministério faz. Então, o que nós precisamos parar de pensar é no nosso umbigo. Muitas Uhum. das vezes eu vejo cristãos pensando assim, mas, igual eu já recebi pergunta, mas eu não tenho dinheiro, como eu vou estudar teologia? Uhum. Lucas, o que nós mais temos hoje é boa teologia de graça. Sim, é Se nós verdade. entrar no canal do YouTube, e fica a dica aí para vocês, da Escola Charles Spurgeon de Fortaleza, lá tem grego básico, médio e avançado de graça. Lá tem hermenêutica de graça, lá tem aula com Emílio Garófalo, Mauro Mais, Heber Campos Júnior, 12, 15, 20 horas de live, de aula, perdão, Uhum. grátis. Então o que você vai fazer? Entra lá, para que você vai querer procurar um livro do Augustus, um livro do Hernandes, sendo que você tem conteúdo. Quando você tiver condição, você compra, abençoa não só o autor, a editora, mas você vai abençoar a sua vida. Então, você não tem desculpa de não aprender teologia porque não Verdade. tem um livro de R$ 90 na sua mesa. Você tem desculpa de não aprender teologia se você for preguiçoso e não buscar meios de aprender teologia. Rapaz, rasgada, hein? Mas é verdade. Cara, um monte de gente que me manda e-mail assim. Às vezes eu divulgo um livro, alguma editora me manda, pede para divulgar, ou eu estou lendo algum Aham. livro e propago. Nossa, meu sonho é aprender sobre os puritanos, mas esse livro custa R$ 39 e eu não tenho condição. Uhum. Meu irmão, você quer aprender sobre os puritanos? Pesquisa o tanto de site e o tanto de artigo que tem no Voltemos, no Coalizão, em tantos outros sites. Se você sabe ler inglês, tem muito Uhum. mais material ainda. Então, pesquise na internet bons conteúdos, acompanhe redes sociais de bons blogs que produzem teologia. Então, Massa. parem de ficar tentando achar meios para justificar os nossos erros. Alguém Uhum. perguntou sobre o nome, eu acho que é da Escola Charles Spurgeon. Digita lá no YouTube, Escola Charles Spurgeon, que você vai achar um canal com muito conteúdo. Tem lá, tem o canal do Voltemos do Evangelho, tem o canal de Defesa do Evangelho, tem o PNO, tem o Em Poucas Palavras, tem o canal do Uhum. Augustus, tem o canal do Hernandes, tem o canal do Weber. Rapaz, Uhum. o que mais tem é jeito de você aprender teologia. É verdade. Cara, mas eu fiz uma pergunta boa aqui. Manda. Já Vamos estão ver se eu jogando dou fogo conta. no parquinho aí, né? Eu Então, tô vendo. cara, a Maísa Vasconcelos perguntou o seguinte: por que algumas pessoas criticam teologia? E eu vejo isso muito nas redes sociais, né? Como é que você responde essa pergunta pra gente, Uriel? Cara, é porque muita gente tem uma visão errada do que é teologia. As Certo. pessoas acham que teologia é um estudo fora da Bíblia. Uhum. Por exemplo, a letra mata, mas o espírito vivifica. As Sim. pessoas acham que você estudar teologia é você tirar a Bíblia e você Uhum. pegar aquele tanto de livro que a gente estuda no seminário e achar que aquilo lá está totalmente fora da teologia, fora da Bíblia. E não. Por que as pessoas falam? Alguns falam realmente porque não conhecem, não sabem o Uhum. que significa teologia. Por isso que eu te falo. Só abrindo parênteses, alguém lembrou aqui que a Fiel tem o curso Fiel de Liderança e que está tudo gratuito. Tem muita coisa Legal. boa. Então, curso Fiel de Liderança, ó, tá vendo? É só pesquisar. É só Acho. pesquisar. Então, o que eu falo sobre a pergunta, voltando a ela, é que muita gente fala sobre teologia ou briga sobre teologia na internet porque não sabe o que é teologia. Uhum. Então, se as pessoas estudassem o que é teologia e tivessem vontade de aprender mais sobre Cristo, mais sobre a obra redentora, mais sobre tudo que nós podemos aprender com a teologia, o estudo da Bíblia,
com certeza vocês mudariam a ideia do que é teologia. Verdade. Então, antes de criticarem o estudo da palavra de Deus, estudem a palavra de Deus. Mas, cara, tô gostando do rumo que a gente tá andando aqui. Então, tá ficando legal. Eu também, tá legal. Eu gosto de responder essas briguinhas. Mas, cara, o seguinte, veio uma pergunta aqui pra gente. Na sua opinião, o que o cristão ele deve fazer antes de publicar algo nas suas redes sociais? Vou ter que colocar o óculos. Rapaz, como eu disse antes, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente publica. Uhum. Digita e compartilha. A internet é um meio muito rápido de propagação de informação, entendeu? Nós precisamos pensar muito antes de compartilhar alguma coisa. Quando eu recebo uma pergunta e eu penso em gravar ela, eu tomo muito cuidado em pensar se realmente vale a pena ou se não é só mais uma pergunta para gerar polêmica. Igual, por exemplo, eu já tive pergunta no PNO que gerou polêmica, que não foi intuito meu. Então, assim, eu sempre penso muito. Mas eu acho que eu poderia aplicar aqui algumas regras práticas. Elas não são o objetivo final. Assim, se eu seguir essas aqui eu posso fazer. Não. Mas o que o Uriel acha nesse internet que ele tem, que é relevante você pensar ou você aplicar antes de publicar ou compartilhar alguma coisa. A primeira é procure a fonte. Bacana. Aí nós voltamos na pergunta que nós respondemos aí. Cite quem você você leu ou você quer compartilhar. Por quê? Porque tira de você um peso de ter dito aquilo sem você ter dito. Porque senão o irmãozinho que vê a sua publicação vai falar assim, nossa, você viu o que o Lucas falou? Você viu o que o Uriel falou? Agora é diferente quando ele fala assim, você viu o que o Lucas leu? Você viu o que o Uriel leu? Entendeu? Então procure sempre a fonte. Busque realmente algo que é amparado nas Escrituras. Tome cuidado com aquilo que você publica, porque se você for compartilhar alguma coisa e a sua fonte for verdadeira e você tem autoridade para depois ser firme em continuar com aquela ideia, compartilhe, digite, publique. Uma segunda coisa é lembre da importância do bom testemunho. Massa. Eu tenho muito medo quando nós esquecemos que nós temos irmãos na igreja local que têm caminhado na nossa fé, têm a mesma fé que nós, cremos no mesmo Cristo que nós servimos, mas pelo fato deles serem mais velhos, mais novos na fé, eles ainda não têm a nossa mesma mentalidade em relação a algumas coisas. Então lembre-se que você tem irmãos na igreja que são peças importantíssimas no seu crescimento. Então é preciso zelar essa comunhão. Então tenha cuidado com o que você publica. E lembre da importância de ter um bom testemunho, dos irmãos não te olharem no domingo com o olho torto, porque você compartilhou uma coisa na internet e para a comunidade. A Bíblia fala se aquilo que o bom testemunho, se na nossa comunidade de fé alguma coisa não convém a eles, que nós paremos de fazer. Então tome cuidado com isso. E uma terceira coisa é qual o objetivo que você vai compartilhar isso. É a mesma resposta para que você vai ter um perfil fake. Apenas para criar polêmica, apenas para ajudar a atrapalhar os outros que professam a fé. Para que você vai fazer isso? Seu objetivo é a glória de Deus? Então você precisa realmente tomar cuidado e caminhar de acordo com a palavra de Deus em relação a tudo isso. Massa, cara. Muito bom, muito bom. O Lucas M. de Souza fez uma pergunta para você aqui, meio grande, mas eu acho que é boa também. É o grande texto aqui. Ele diz o seguinte... a famosa pergunta áudio de WhatsApp. Dava para você 10 pensa... segundos e mandou em 2. É verdade. Você pensa que seria melhor se as várias pessoas ou igrejas, ao invés de fazer conteúdos separados, talvez mesmo até os mesmos conteúdos, se juntassem para falar dos temas em comum, para aumentar o alcance das pessoas? Não. Não, porque cada comunidade de fé, ou cada igreja local, ela tem uma particularidade. Por exemplo, a visão de muitos irmãos, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de preconceito, porque tudo que nós falamos hoje na internet é levado para esse lado. Mas, por exemplo, um irmão do interior de Goiás, com um irmão do interior do Nordeste, com um irmão do interior da Amazônia, com um irmão da capital
de Goiás, com a capital de Recife, de Pernambuco, com a capital, são diferentes os meios. Se nós, se, por exemplo, tivesse uma associação nacional da mídia dos cristãos, e nós fizéssemos tudo por ali, tudo da mesma forma, engessado, a forma como o irmão da sua igreja entende pode ser diferente da forma como o irmão da minha igreja entenda. O ideal é que nós realmente... Um exemplo claro disso é, algumas pessoas sabem, e eu acho que você também sabe, eu organizei alguns eventos de fé reformada no país. Sim. Aqui em Goiás, em Recife, em outros locais. E por muitos anos nós tivemos os encontros da fé reformada em locais específicos. Manaus, que foi o primeiro. Aí depois nós tivemos São Paulo, com o evento de fé reformada da Fiel. E o Consciência Cristã em Campina Grande. E pronto. E o de Goiânia, pulverizou aqui. Sim. Quando começou a propagar, vários locais terem eventos da fé reformada, é a melhor coisa. Você não precisa se deslocar do interior do Pará para vir aqui em Goiânia. Você não precisa se deslocar de Pernambuco para vir aqui em Goiânia. Quanto mais eventos nós temos de fé reformada com o intuito de ensinar as pessoas a glorificar a Deus, melhor. Por quê? Porque nós fazemos algo específico para aquela cidade, para aquele contexto, para aquelas pessoas. Então, por que não adianta nós criarmos uma associação de mídia nacional e tudo sair dali? Porque cada contexto e cada público tem uma questão bem específica em relação a como ela vai aprender. Por isso que são úteis. E eu vejo aqui o pastor Tiago Santos, que é editor da editora Fiel. Um abraço para ele. Nós temos conteúdo para moças, para rapazes, para famílias, para jovens, para pastores. Por quê? Porque são públicos diferentes e, com certeza, uma associação única não conseguiria alcançar pessoas com projetos como hoje nós alcançamos com tantos projetos diferentes. Agora, a questão primária é a teologia de todos deve sempre ser a de Cristo e para a glória de Cristo. Amém. Cara, que massa. E eu acho que até faz uma junção com a próxima pergunta, né? É bom que as coisas estão se casando, né? Pergunta pessoal, aquilo que a gente já havia feito um roteiro, tá ficando legal. É o seguinte, foi perguntado também pra gente que você que já entende um pouco mais da área, como criar um conteúdo relevante para ser publicado nas redes sociais? Quais são as dicas que você passa para criar um conteúdo bom? Porque a gente está saturado de conteúdo ruim, né? Como fazer isso? Cara, a primeira coisa que eu te falo, ou para quem quer criar um conteúdo ou criar um projeto, eu acho que essa pergunta encaixa nesse ponto também, seja organizado. Massa. Escreva seu projeto. Se alguém lesse, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, ou posso até falar agora, se alguém lesse meu projeto de 2013 da Rádio Web, e depois o projeto PNO 1.0 de 2015, perceberia que eu não acreditava que o PNO chegaria tão rápido à quantidade de inscritos e visualizações, mas eu tinha lá escrito a minha ideia do que alcançaria. Uriel, você tinha uma meta, então você estava desesperado. Não, eu nunca tive uma meta com o PNO. Nunca tive nenhuma meta, nenhuma outra rede social que eu administro. Mas eu preciso ter expectativas, porque senão eu caio na mesmice. Eu caio em achar que aquilo que eu estou fazendo está bom, então está tranquilo, então não tem problema nenhum. Então, seja organizado, escreva seu projeto, faça uma planilha do conteúdo que você quer. Eu quero publicar trechos de livros. Quantos trechos eu quero publicar por dia? Quais livros eu quero ler e quantos trechos eu quero extrair de cada livro? Tenha uma gaveta, faça conteúdo antes de começar seu projeto para que você não comece. E, por exemplo, no caso deste de pandemia, se eu não tivesse uma gaveta no PNO, eu poderia ficar sem vídeos. Eu não posso sair de casa, como que eu vou gravar? Então, seja organizado, escreva seu projeto, tenha expectativas e, principalmente, lembre que aquilo que você está fazendo é para a glória e honra de Cristo. Amém. Não ache que você vai fazer nada e você vai se destacar. Por exemplo, há pouco tempo que as pessoas sabem que atrás do PNO ou atrás de outra rede social tem Uriel. Porque eu sempre fui avesso a mostrar quem fazia. Mas como nós temos caminhado hoje com redes sociais, é preciso você sempre mostrar
que existe alguém por trás do nome, Uhum. isso tem mudado gradativamente. Então, se você precisa criar conteúdo, crie conteúdo que edifique vidas. Crie conteúdo que abençoe pessoas. Amém. Ah, mas eu não gosto desse assunto. Mas você acha que pessoas aprenderão com esse assunto? Faça. Mas faça direito. Não faça só por Uhum. fazer. Massa, cara. A Vera Lúcia Pereira da Silva fez uma pergunta aqui. Eu acho que vou fazer alguns acréscimos. Pô, Vera, se for isso mesmo, dá um ok aí. Porque eu acho que a gente pode aumentar o assunto que você perguntou. Ela perguntou o seguinte: fale um pouco daqueles que usam as lives, ou seja, a rede social, imagino eu, ao vivo, né? Para discutir assuntos, né? Então, talvez fazendo um parênteses aqui, assuntos teológicos, assuntos políticos, assuntos doutrinários, enfim. O que você... Fala um pouco mais sobre o pessoal que usa as lives somente para este fim. Então, eu acho que a gente precisa ter quando a gente tem esse fim, a gente precisa ter um propósito. Uhum. Quando eu tive a ideia de fazer a primeira semana online do PNO, eu tinha duas ideias. Ou eu faria pregações, só que isso é um pouco complicado, porque a pessoa tem que conectar lá, e é bem mais difícil. Uhum. Ou eu faria lives respondendo perguntas, que é o intuito do PNO. Uhum. Responder perguntas recebidas. O propósito que eu tinha de fazer a semana online é o propósito do PNO. Não é sanar a dúvida de ninguém. O PNO eu nunca tive a ideia de sanar a dúvida de ninguém. Eu sempre tive a ideia de responder a pergunta ao ponto de você falar assim: que insight, eu preciso estudar sobre isso, eu tenho uma base mínima sobre um assunto. Então, o que eu acho sobre lives que são só para responder perguntas ou só para conversar sobre teologia? Se aquilo é edificante às pessoas, aos seguidores, e é para a glória de Deus, continuem fazendo. Principalmente após o período de pandemia, na qual o Instagram irá entregar para mais pessoas o seu conteúdo, mais pessoas poderão ver, estaremos menos saturados de live, porque por mais seja bom, a rede social ela tem um algoritmo que não vai enviar para todas as pessoas. Então, discutir teologia, conversar teologia, responder perguntas. Por exemplo, nas 2 semanas do PNO, foram 350 e poucas perguntas respondidas. Foram 26 horas e meia de lives. E eu recebi um total de 5.200 e poucas perguntas. Eu não me lembro o número exato agora, mas eu sei que foi mais de 5.200 perguntas. Então, assim, respondeu, sanou. Eu já até mandei para alguns dos participantes vários e excelentes testemunhos de pessoas que ouviram a pergunta e falaram assim: como eu nunca pensei isso, como eu estou tranquilo em relação a isso, ou como Deus mudou a minha forma de pensar em relação a isso. Então, assim, nós precisamos criar conteúdo. Para pensar quantos conteúdos irrelevantes nós temos hoje nas redes sociais. Quantas páginas de meme, e não estou falando que é errado você seguir uma página de meme, eu estou falando quantos conteúdos nós temos. De meme, sobre Big Brother, sobre isso, sobre aquilo, e sobre o Evangelho. Sobre isso. O que nós temos e quais você segue? Essa é a pergunta que eu deixo para você. O que de Cristo você acompanha nas redes sociais? Cara, cirúrgico, hein? Que massa. O Davi Castro também fez uma pergunta para você, Uriel. Seguinte: como defender o ponto de vista cristão nas redes sociais sem ofender ou parecer ignorante? Seja humilde. Ontem eu editava um vídeo que vai sair nos próximos dias. A partir de amanhã eu volto à programação normal do PNO, né? Todo dia um vídeo ao meio-dia. E eu editava um vídeo que a pessoa perguntou assim: quais conselhos dar para jovens que aprenderam teologia agora e estão sedentos de mudar suas igrejas? Sejam humildes. Tenham zelo por tudo aquilo que você ensinou. E infelizmente hoje nós temos criado uma má impressão dos calvinistas, né? Daqueles que aderiram à teologia reformada. Muitos falam de calvinistas que precisam ficar em jaulas, calvinistas precisam ficar presos durante certo tempo. Mas
se nós parássemos para pensar, nós deveríamos ser os mais zelosos e humildes possíveis. Porque é isso, é esse conforto que a soberania de Deus, esse conforto que a teologia reformada nos traz. É a humildade de servir um Cristo que morreu por pecadores e que nos deixou o papel de levarmos esse Cristo, essa ressurreição a outras pessoas. Então, teologia, discussão de teologia na internet, mostrar a outras pessoas a teologia na internet, você precisa ter zelo e cuidado. Leve isso às outras pessoas, mas saiba que você precisa ter uma certa dosagem para você adentrar com esses assuntos as pessoas que você tem ao seu redor. Massa. Só fazendo um acréscimo aqui, Uriel, estou vendo algumas perguntas aqui no âmbito da teologia sistemática e tal. Galera, são ótimas perguntas, são ótimas. Só que assim, hoje a gente está tentando restringir o assunto sobre o tema o cristão e as redes sociais, tá bom? A gente pode, talvez, uma possibilidade aí na frente, né, mano? A gente gravar outra live aqui falando sobre isso, dá teológicos. é igual pergunta no PNO. Tem que ser umas 50 lives para conseguir responder. Então, até peço perdão, eu tô lendo aqui, mas assim, eu tô tentando filtrar um pouco para a gente restringir o nosso assunto, tá bom? Sim. Uriel, também uma pergunta aqui interessante que foi nos dada é o seguinte: você pode nos contar alguns testemunhos que você já recebeu aí do seu conteúdo postado, seja no PNO, no Instagram, no Facebook, enfim, você pode contar alguns testemunhos aí, sem dar nome ao santo aí? Isso é uma coisa interessante. Até no vídeo que eu fiz lá no feed do PNO, e agradecendo aqueles que participaram, eu falei isso. A única pessoa que tem acesso a tudo no PNO sou eu. Então, nunca eu publico nada no PNO com nome ou e-mail. Tudo é em secreto. Certo. E quando você me mandou essa pergunta, eu achei ela muito interessante, porque muitas das vezes eu já compartilhei com muitos pastores, muitos amigos, testemunhos que eu recebo. E eu sentei e fui lembrar assim, de muita coisa que eu já li, busquei alguns e-mails, eu tenho todos os e-mails do PNO desde 2015 até hoje. Massa. E eu pontuei alguns aqui que eu quero falar rapidamente. Massa. Que são igrejas presbiterianas que reúnem adolescentes e jovens para assistirem os vídeos e discutirem sobre o assunto. Isso para mim é muito relevante. E eu preciso falar uma coisa. Não tem, para mim, nenhum testemunho que é maior que o outro. Eu creio que cada um tem sua particularidade, cada um tem sua importância, principalmente para aquele que me enviou. Então, todos para mim são importantes. Então, você vai ver assim, todos esses que eu vou falar, e eu selecionei alguns para você ver como cada um é diferente do outro. Então, igrejas que reúnem adolescentes e jovens para assistirem. Pastores que usam os vídeos quando membros locais fazem perguntas. Até em uma live que eu fiz na segunda semana com o pastor Ronaldo Vasconcelos, que é genro do pastor Augusto, pastor lá na igreja presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda, ele falou que muitas vezes usou vídeos do PNO. Quando alguém falou assim, pastor, eu queria saber mais sobre isso. Ele vai lá no PNO, pesquisa o assunto e manda o link. Então, isso para mim é muito gratificante. Vários casais que relataram após assistir vídeos do canal e viram a necessidade do perdão ou a necessidade de esquecer alguma coisa. Uma outra muito interessante que eu acho é Irmãos da África. Nós temos muitos irmãos do continente africano que acompanham conteúdo em português aqui no país. Irmãos que converteram após assistir vídeos. E aqui eu incluo os sermões do pastor Augusto, do pastor Mauro, Weber, Felipe Fontes, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, Barra Funda, entre outros que eu administro. Uma moça que, aí agora os dois que eu acho em níveis de importância são iguais dos outros, mas que realmente tocam mais o coração. Uma moça que sofria com remorso de ter engravidado na adolescência, e ao assistir um vídeo, que foi uma resposta do pastor Felipe Niel, pastor lá em Caldas Novas, ela teve a convicção de que nossos pecados foram perdoados por Cristo. E ela precisava se agarrar nessa certeza e continuar vivendo para a glória de Deus. Que massa. Isso para mim foi muito forte. E o último é uma moça que sofreu abuso sexual quando era criança. E ao assistir um vídeo no canal do PNO, ela enviou um relato dizendo que os vídeos trouxeram um outro norte para ela entender o Cristo, o verdadeiro Cristo que ela deveria crer. Ela deveria parar de colocar as suas ideias, a sua tristeza no sofrimento que ela teve, e ela precisava crer e confiar no Deus que ela servia.
Então, esses Que são massa. alguns dos testemunhos que eu já recebi e que, com certeza, são combustíveis para que o PNO continue e para a glória de Deus continue muito, edificando muitas vidas. Cara, que massa. Realmente a gente tem muito assunto a ser falado, né? Mas infelizmente eu acho que o período aqui é só 1 hora, né? No Instagram. Só 59. Parece que é muito tempo, mas acaba sendo pouco, né? Eu que o diga. Mas muito obrigado mesmo, cara. Foi bênção, foi bem edificante. Deus continue abençoando a sua família, a sua vida, a sua esposa, o seu ministério. Que dê sabedoria, criatividade, que você já tem de montão, mas que Deus te abençoe com mais ainda. Amém. Mas muito obrigado mesmo. Em nome da UMP aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde, nós agradecemos muito todos que estão nos assistindo. Permita só fazer alguma propaganda aqui. Pode, à vontade. Pessoal, seguinte, amanhã a gente vai ter nosso estudo dominical normal, online, infelizmente, porque a gente ainda foi impedido de reunir publicamente. Mas amanhã a gente vai falar aqui no nosso Instagram, aliás, no Instagram não, no YouTube da Segunda Igreja Presbiteriana. A gente vai falar sobre maldições, né? Existem muitas perguntas sobre maldições. Maldições hereditárias, maldições de pacto com o diabo, o que o pessoal prega aí, né? De quebrar maldição, quebrar laço, quebrar esses negócios aí, essas campanhas. Então a gente vai falar sobre isso numa perspectiva bíblica. Então, se você ficar interessado, vai no canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. A gente vai estar falando sobre isso, tá bom? A nossa próxima live será a terça-feira, 8 horas da noite, com o Alci. O Alci é pastor auxiliar lá no setor universitário, em Goiânia. A gente vai falar sobre cristianismo e cultura. Cristianismo e cultura. Então, vai ser muito massa. Então, se você tem alguma pergunta sobre cultura, sobre questão de arte, sobre música, a gente vai tocar nesse assunto aí. Qualquer coisa pode mandar para a gente aqui no canal do Instagram. A gente vai receber, vai filtrar como a gente fez todas aqui, tá bom? Eu tô vendo que tá tendo algumas perguntas se vai ser salvo. Vai ser sim. Se o Uriel permitir, a gente vai postar também no canal da nossa igreja. Que né? isso, pode usar. Vai postar lá, assim como outras que nós já fizemos, né? Que foi bênção também. Não somente comigo, mas também com o pastor Juliano, que já fez com outras pessoas. Vai estar tudo lá no nosso canal. É só ir no YouTube e digitar Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Lá vai estar todo o conteúdo feito, tá bom? Então, Uriel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Agradeço. Espero poder ter a oportunidade de marcar uma outra vez aí sobre outro assunto. Foi muito bom. Suas respostas foram bem diretas, práticas, cirúrgicas. E é o que a gente precisa mesmo. Que Deus te abençoe. Tá bom? Eu que agradeço. Deus abençoe vocês aí na Segunda Igreja. Muito obrigado pela oportunidade de responder essas boas Valeu, perguntas. mano. E Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, sabem onde chamar. Opa, com certeza. A gente dá um grito. Valeu, obrigadão. Um abraço. Deus abençoe. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Encerrar agora? Encerrar. Isso.